Olá pessoal, meu nome é Gustavo, eu sou da Rastro Sustentabilidade, eu estou aqui em nome da Águas de Joinville trazendo para vocês uma oficina socioambiental sobre compostagem. Essas oficinas estão acontecendo por conta das obras de saneamento que estão acontecendo no bairro de vocês, então é uma contrapartida social que a Águas de Joinville está fornecendo para a sociedade. Como eu comentei, hoje a gente vai falar sobre compostagem. Quando a gente começa a falar sobre compostagem, não tem como a gente não pensar na questão do lixo, né? Então, em média, cada brasileiro produz 1 kg de lixo todos os dias, o que dá mais ou menos 210 mil toneladas de lixo gerados todos os dias dentro das nossas casas, dentro de tudo que a gente faz. A compostagem nada mais é do que um processo biológico de decomposição da matéria orgânica, ou seja, dos nossos restos de alimentos que sobram da nossa alimentação, cascas, talos e assim por diante, vão ser reciclados e transformados em adubo. Então aqui a gente tem um exemplo de um adubo de excelente qualidade produzido com os restos de alimentos. Especificamente hoje a gente vai falar sobre o minhocário, né? Existem várias formas da gente fazer compostagem, mas hoje a gente vai falar sobre o minhocário, que é um processo que funciona naturalmente através das minhocas. Então aqui a gente tem algumas caixas que aqui dentro a gente tem esse processo acontecendo. Então nessas duas primeiras caixas aqui é onde a gente vai colocar o nosso resíduo, nosso resto de alimento, e vai cobrir com serragem ou com qualquer tipo de material seco, como folha, grama seca e assim por diante. Então essa mistura, essa receita, o resto de alimento coberto com a serragem e as minhocas aqui, as minhocas vão se alimentando desse material que está aqui e vão formando o humus, que é esse adubo de excelente qualidade. Além do adubo sólido que está sendo produzido aqui, a gente também tem o adubo líquido, que ele vai ficar acumulado aqui na última caixa, que é a caixa coletora do biofertilizante. Então nessa última caixa a gente vai ter a geração desse material, que também é um adubo, porém um adubo líquido, que pode ser utilizado borrifando nas suas plantas. Então, pela compostagem, a gente consegue resolver um pouco desse problema do lixo. Estima-se que de tudo que a gente produz na nossa casa, metade são resíduos orgânicos. Ou seja, 50% do que a gente gera na nossa casa são restos de alimentos que poderiam ser transformados. Então, através da compostagem, a gente consegue começar a resolver esse problema do lixo dentro da nossa casa, sozinhos aqui, com a ajuda das nossas queridas minhocas. Então, pessoal, a ideia dessa oficina hoje é que a gente replique esse modelo de minhocário que está aqui nessas caixas, nesses baldes. Então, a gente vai construir exatamente esse modelo com os baldes. Esses baldes aqui, geralmente, você consegue encontrar em padarias, em supermercados, aqueles de margarina, de 15 quilos e tal. O pessoal às vezes doa esses baldes ou mesmo vende por um preço bem razoável. Então é uma maneira bem barata de você conseguir fazer o teu minhocário e poder começar a fazer compostagem na sua casa. Para a gente fazer tudo isso aqui, a gente vai precisar de 3 baldes, 3 tampas, todos os baldes com suas respectivas tampas. A gente vai precisar de uma furadeira, a gente vai precisar de uma broca de 3 milímetros, uma broca de 6 milímetros, uma broca chata 5/8, uma faca de cozinha e uma torneirinha daquelas de filtro que a gente vai colocar no último balde aqui para fazer a coleta do biofertilizante. Essas ferramentas são uma sugestão de como a gente pode fazer e construir o nosso minhocário, mas eventualmente, talvez com uma faca ou algum outro tipo de utensílio, você consegue obter os mesmos resultados. Porém, com essas ferramentas aqui, a gente tem um resultado mais acabado, um acabamento melhor para o seu minhocário. Bom, então o primeiro passo para a gente começar a construir, a gente vai começar pelo balde inferior, que é o que vai fazer a coleta do biofertilizante. Então, com a broca chata 5/8, a gente vai fazer um furo aqui para a instalação da torneirinha. Então aqui a gente coloca ela no buraco que a gente fez e aqui por dentro a gente vai parafusar colocando primeiro a borrachinha. Você consegue ver? E aqui a gente tem instalado a nossa torneira para fazer a coleta do biofertilizante. Isso.
Agora, depois de instalada a nossa torneirinha, com a broca de 3 milímetros, a gente vai fazer furos na lateral superior do balde, para que o oxigênio possa entrar e manter todo o processo funcionando da melhor maneira possível. Esses furos laterais a gente vai fazer em todos os baldes, nos 3 baldes. Então, como vocês podem ver, esses baldes aqui já estão furados, né? Então são baldes, são furos ao redor de toda a lateral do balde. Agora o nosso balde inferior está pronto, com os furos laterais e a torneirinha instalados, a gente vai partir para os 2 baldes superiores. Para esses baldes, o que a gente vai fazer, além dos furos laterais que já estão feitos, a gente vai precisar fazer furos maiores aqui na parte inferior dele, com a broca de 6 milímetros, né? Então, o resultado que a gente vai ter é mais ou menos esse aqui, né? Então, são vários furos aqui na parte inferior, para que as minhocas possam se locomover dentro do nosso minhocário. Então agora a gente tem os nossos 2 baldes superiores com os furos de 6 milímetros aqui, os furos de 3 milímetros, né? Então os 2 estão prontos. Então agora é a hora da gente partir para as nossas tampas. O que a gente vai fazer com as tampas? Uma delas vai ser, né, obviamente a tampa do minhocário, e as outras 2 vão servir de apoio para os outros baldes. Então a gente vai fazer um corte em forma de cruz para que o outro balde tenha um suporte aqui e as minhocas possam passar pelos buracos que a gente acabou de fazer no fundo de cada balde. Então agora a gente já tem 2 tampas cortadas aqui, e a tampa superior a gente vai fazer alguns furos com a broca de 3 milímetros, similares a esses aqui na lateral, também para permitir que o oxigênio entre no nosso processo, no nosso minhocário. Bom, agora com a tampa superior furada, a gente já está com todos os elementos prontos para que a gente possa montar nosso minhocário. Então, como é que vai funcionar aqui a disposição dos baldes? Então, o primeiro balde é o que tem a torneirinha, a gente vai colocar uma das tampas cortadas aqui, a gente vai pegar um dos baldes que está furado na parte inferior, coloca aqui, pega a segunda tampa que está cortada, vai colocar aqui. Por fim, o último balde com os furos na parte de baixo, e a última etapa, colocamos a tampa aqui, e aqui a gente está com a estrutura pronta do nosso minhocário para começar a fazer compostagem. Bom pessoal, aqui a gente está então com a nossa estrutura pronta para começar a fazer a compostagem através desse minhocário. E para começar, obviamente, a gente vai precisar de algumas minhocas, né? Então aqui as minhocas ideais para esse processo são as minhocas californianas, que são essas minhocas fininhas, pequenininhas, vermelhinhas que a gente tem aqui. Elas se adaptam melhor a esse espaço e elas aceleram o processo porque elas se alimentam muito rápido dos alimentos que você vai colocar aqui dentro. A minhoca que a gente tem no quintal, ela não é recomendada porque ela não come tão rápido quanto a minhoca californiana. Então o ideal são essas minhocas aqui para a gente possa começar o processo de compostagem. Então, para começar o processo, a gente vai pegar esse primeiro balde aqui, que é onde a gente vai começar, e a gente vai colocar um pouco de adubo de minhocas, né, de humus, que nesse caso aqui a gente já tem as minhocas aqui. Além das minhocas também tem vários ovinhos de minhocas que eventualmente vão eclodir no começo do processo. Então a gente vai fazer um fundo aqui com esse material para que ele seja o primeiro passo do nosso processo. Então aqui a gente tem um fundo de minhocas e a partir daqui a gente já vai poder começar a colocar o nosso resíduo orgânico. O resto de alimento que sobra lá da nossa casa, a gente vai poder começar a colocar aqui. Então o ideal é que você acumule um pouco, geralmente a gente tem aquele lixeirinho ali em cima da pia, onde naturalmente a gente já separa todos os resíduos orgânicos. Então no momento que você acumular uma quantidade, você vem aqui no seu minhocário e vai colocar esse material aqui dentro. O segundo passo, depois de colocar o resíduo orgânico, é que a gente faça a cobertura desse material com a serragem. Então é muito importante a gente cobrir bem o material com a serragem para que não fique nada exposto, nada visível.
A serragem tem a função de absorver a umidade do alimento, além de fazer com que os odores desse processo aqui sejam abafados, né? Então a serragem ajuda nesse processo, além de evitar que qualquer tipo de vetores, como moscas e insetos, cheguem aqui, né, e acabem contaminando o teu processo de compostagem. Então, é basicamente isso. Você vai colocar o seu resíduo orgânico e vai cobrindo com serragem. Então você vai fazendo isso, todo esse processo, até o momento que você vai encher esse seu primeiro balde. Então aqui lá no seu dia a dia, você está gerando os alimentos, você vai colocando aqui, cobrindo com serragem, até o momento que você vai encher esse balde. No momento que você enche esse balde aqui, o que vai acontecer? A gente vai fazer a troca, vai fazer uma ciclagem desses baldes. Então a gente vai pegar o balde que estava cheio e vai passar ele para baixo, vai trocar as tampas, né? Vai colocar essa tampa cortada aqui e vai colocar o balde vazio aqui e vai fechar, e a gente vai continuar o processo exatamente igual, colocando o resíduo orgânico, cobrindo com serragem, e aí você vai nesse processo até o momento que você termina de encher o segundo balde. Quando você encher o segundo balde, o que aconteceu aqui embaixo? As minhocas terminaram de comer o alimento que estava aqui e começam a subir para esse balde aqui através daqueles furos que a gente fez. Então quando você termina de encher esse segundo balde, o primeiro vai estar com o adubo pronto. Então é o momento que você vai tirar esse balde aqui que vai estar com o adubo pronto, vai usar o adubo na sua horta, esse balde aqui que está cheio de resto de comida você vai colocar para baixo, e o balde que você acabou de esvaziar, você vai colocar em cima de novo e vai continuar o processo. É sempre importante que quando você tirar o adubo, você não tire tudo, você deixe sempre um fundinho aqui para manter a população de minhocas, os ovos das minhocas aqui, para a gente não ter que começar o processo do zero de novo. Mas em geral, em cerca de 2 meses, você já vai ter um dos baldes aqui cheio de adubo pronto para usar na sua horta. Durante esse mesmo processo, enquanto isso aqui está acontecendo, os alimentos eles vão gerando o líquido, né? Então o líquido vai escorrendo para esse último balde por aqueles furos que a gente fez e vai se acumulando aqui. Então cerca de 2 meses depois vocês já vão ter alguma quantidade do biofertilizante, né? Que é esse líquido aqui. É um líquido que não tem cheiro, que não, né? E como eu falei, ele pode ser utilizado como adubo também. É importante que esse líquido aqui ele seja diluído, né? Então, como ele é um líquido muito concentrado, muito forte, se você aplicar ele diretamente nas suas plantas, é possível que você queime ou mate algumas plantas e alguns cultivos que são mais sensíveis. Então é importante sempre diluir uma parte do biofertilizante para 10 partes de água. E aí você pode borrifar nas plantas. Além de adubo, ele serve também como um repelente, né? Ele acaba criando uma camada em cima das folhas e evita com que algumas pragas ataquem justamente por ter sido borrifado esse material. Então, esses são os 2 produtos que a gente tem aqui do nosso minhocário, né? Então, o adubo sólido, o humus de minhoca, e o biofertilizante, que é o adubo líquido. Não deixar o seu minhocário no sol, né? Então, colocar ele num ambiente na sombra agradável, né, para que o calor não estresse as minhocas que estão aqui dentro. Então são alguns cuidados que a gente tem. Esse é um processo que ele não tem odor, não dá bicho, não tem nenhum tipo desses problemas. Se você eventualmente começar a verificar que seu minhocário está com um cheiro ruim, ou que está tendo muita mosca, ou algum tipo de inseto invadindo ele, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Então como é que você resolve isso? Com a serragem. Bom, para quem ficou com dúvidas ou quer mais detalhes sobre como montar o seu minhocário e fazer todo o processo de compostagem, a gente tem uma apostila. É só você mandar um e-mail para contato@rastro.eco.br que a gente manda para você, e aí você consegue montar lá com todos os detalhes o minhocário na sua casa. Então, pessoal, hoje foi isso. Essa é a nossa oficina de compostagem. Espero que vocês tenham gostado, se interessado pela compostagem. É uma excelente maneira da gente ajudar a nossa cidade a resolver o problema do lixo, além de gerar adubo de excelente qualidade para que a gente possa plantar os nossos alimentos na nossa casa. Espero que vocês comecem a compostar. Muito obrigado!